Olá, está começando agora mais um programa Pedagogia das Virtudes. Na edição de hoje, você assiste à palestra do Padre Nelito Dornelas, representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Ele fala sobre a importância de resgatarmos os valores humanos na nossa sociedade. Confira! Eu quero, primeiramente, dizer que esse seminário, ele surge, eu diria, no momento fundamental da nossa história. Nós vivemos numa verdadeira encruzilhada e nós sabemos que as encruzilhadas concentram muitas energias. Então é ali que nós temos que fazer o despacho, né? Para poder saber para onde é que nós vamos. Então aqui é o lugar de descobrir como tirar as energias negativas, né? E nos enchermos dessas boas energias para a condução da história. Então, com licença de vocês, eu vou ler o que eu escrevi, embora não seja o meu estilo, prefiro falar de maneira assim, oral, espontânea, mas devido à seriedade que o tema requer, eu pus no papel as minhas ideias, que eu quero então partilhar com vocês. Nos últimos decênios, os termos virtude e virtuoso perderam a sua ressonância e nobreza com as quais eram cortejados antigamente. Passaram a ser vistos como uma roupagem inautêntica ou artificial, servindo-se apenas para ornar a fachada interior das pessoas, demonstrando certa imaturidade psicológica e moral. Quem melhor traduziu esse sentimento de mal-estar em relação ao termo virtude foi Valéry, ao afirmar que a palavra virtude morreu, ou pelo menos está próximo a morrer. Já quase ninguém as diz. Virtude e virtuoso. Quanto a mim, ouvia muitíssimo raramente e sempre com sentido irônico. Ele é psicanalista, falando disso a partir dos seus pacientes. Outro pensador moderno, o moralista Lalande, constatou que as palavras virtude e virtuoso parecem tender a desaparecer da linguagem moral contemporânea. São usados unicamente nas expressões consagradas ou apenas juntam-se a alguma fórmula semântica que exige sua aplicação estética, mesmo considerando o seu semi-desuso. Eu quero confessar a vocês que, para organizar as minhas ideias aqui, eu fiz questão de ver como é que estão hoje as pesquisas na área da virtude. Eu fiquei impressionado ao me deparar com uma quantidade imensa de literatura nesse campo, coisa que não era comum há pouco tempo atrás. Bom, considerando a complexidade do tema em questão, farei um corte do mesmo a partir da vertente filosófica grega, da concepção judaico-cristã e dos indígenas Quechua e Aimara, na tentativa de contribuir com este debate tão urgente e indispensável. Então, vou colocar aqui a partir desses três pontos de vista: o filosófico grego, o judaico-cristão e a filosofia aimara e quechua no seu princípio do bem viver. O conceito de virtude na filosofia grega. Na antiguidade clássica, deparamos-nos com os filósofos gregos debatendo sobre o agir virtuoso em contraposição ao agir viciado do ser humano e a busca de sua compreensão em vista de contribuir na superação dos vícios e a estruturação de um caráter virtuoso. O primeiro obstáculo a ser superado foi a percepção imediata de que os vícios e as virtudes parecem ser características quase que inatas ao ser humano. Desafiados por esse obstáculo, Sócrates se põe a desvendar o mistério da virtude
o areté, numa perspectiva especulativa, e depara com o conhecimento do bem, entendido como maiúsculo, como o horizonte último da virtude, cuja apropriação se dá na vivência ética da harmonia com a natureza. Em última instância, para Sócrates, a virtude é a busca do bem, que se dá pela observância da lei natural. Platão, atraído pelo ideal do bem propagado por Sócrates, identificado com o belo, entende a virtude como equilíbrio e a ordem interior da pessoa que conhece e escolhe o bem, que é sempre o belo. Em perspectiva pedagógica, Platão propõe, como o ideal do ser humano maduro e virtuoso, a conjugação em seu caráter do conjunto das 4 virtudes cardeais, a saber, a temperança, a justiça, a prudência e a fortaleza. E Aristóteles, em Ética a Nicômano, faz uma reflexão mais orgânica sobre a virtude e a compreende como uma qualidade adquirida e apropriada pelo caráter que a traduz em atitudes morais. Para Aristóteles, a virtude é fruto paciente do esforço pessoal, e ele distingue a mediação entre a eticidade da pessoa na sua intimidade e a moralidade objetiva em suas opções morais. E para Aristóteles, a característica fundamental da virtude é o justo meio, isto é, a sabedoria equilibrada e os hábitos que fazem evitar os extremos e os excessos e o levam à busca da sobriedade. Aristóteles analisa minuciosamente o conjunto orgânico das virtudes que, ao se tornarem em estruturantes do caráter e traduzidos em atitudes morais, envolvem completamente a pessoa em seu ser e agir. Bom, então essa rápida passagem aqui sobre esses 3 filósofos, então já deixam para nós uma marca, né? Sócrates entendendo a virtude como belo, Platão como belo e seguir a lei natural. Platão também na linha da estética, né? O belo e o bem. E Aristóteles já trabalha mais a dimensão disciplinar, porque ninguém sabe quem é o belo ou o que é o bem de maneira objetiva, porque o belo e o bem não são objetivados, eles são também subjetivados. Então há que se ter uma disciplina do espírito, do caráter, para que o caráter disciplinado, educado, ele aproprie-se do bem e do belo, que ele busque o bem e que ele busque o belo. Então é um processo de construção subjetiva. Um outro olhar, a estruturação da virtude no decálogo judaico, que é conhecido popularmente como os 10 mandamentos. O povo semita viveu, sob a liderança de Moisés, a experiência do Êxodo, que é uma experiência profundamente libertária, uma das mais profundas e radicais da história da humanidade. Tal fato fora tão expressivo que determinou a constituição de um povo, de uma raça, de uma crença e de uma nação. Entre acertos e desacertos, esse povo se viu obrigado a estruturar um decálogo que ordenasse sua vida social em todas as suas dimensões e faixas etárias, como bem o expressa o livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 2. Ele vai dizer assim: esse decálogo é para todos aqueles que sabem ouvir, seja crianças, jovens, adultos, idosos, mulheres, homens, escravos ou livres. Embora assumido como de cunho religioso, o decálogo não nasce em ambiente de culto, mas sim em ambiente social e educacional, cujo objetivo maior era formar um povo para preservar uma aliança de amor. O decálogo, assumido como mandamento, indica apoio estruturante do indivíduo e da sociedade como 2 mãos
a sustentar e a indicar o caminho por onde seguir. Por isso a palavra mandamento e a palavra mão tem a mesma origem. Mandamento e mão. Mãos que apoiam, que sustentam, que orientam e que seguram. Por isso 10, os 5 dedos de cada mão. As punições contidas no decálogo, indicadas para reparar as transgressões, ao estender sua abrangência até 3 e 4 gerações, em Êxodo 20, versículo 5, designa a grande família, isto é, as gerações que convivem sob o mesmo teto. Algo parecido vale também para a expressão 1000 gerações. Inclusive, ela vai dizer de punições e castigos até as 1000 gerações. 1000 gerações que não se refere a uma corrente de descendência imensamente longa através dos tempos, mas é sinônimo de clã. Isto é, um grupo de parentes que vive na mesma época e sofrem as mesmas consequências de um comportamento desvirtuado dos indivíduos que compõem aquele determinado clã. Por isso, 1000 gerações. Todos nós sofrendo as mesmas consequências de um comportamento desvirtuado ou viciado. Ao fazerem essa releitura, os autores do Decálogo descobrem a existência de 2 espécies de maldades desintegradoras do ser humano e do tecido social que são materializadas na figura do faraó. Há um faraó externo e um faraó interno. Para livrar-se do faraó externo, foram necessárias apenas 4 semanas de diálogo pedagógico, táticas de guerrilhas e estratégia de guerra. Mas para livrar-se do faraó que cada ser humano carrega dentro de si, fora necessária uma longa caminhada pedagógica no deserto que durou pelo menos 40 anos. Devido sua validade universal e seu caráter atemporal, o Decálogo dialoga com as práticas educacionais modernas libertárias, cujos princípios estejam para além dos paradigmas individualistas e subjetivistas que querem nos tiranizar. Em sua pretensão de abarcar o todo da vida pessoal e social, o Decálogo, com sua didática de série de 10, foi classificado por Thomas Mann como a 5ª essência da decência humana. Mesmo consciente dos limites do Decálogo, compreensível pela contingência epocal e a evolução posterior da humanidade e da sua autocompreensão, o ethos pessoal e social são assumidos pelo Decálogo como uma unidade virtuosa inseparável. O segredo do Decálogo, em sua consistência, encontra-se em seu fundamento expresso no prólogo. Deuteronômio 5, versículo 3. Javé não fez essa aliança com nossos pais, mas com todos nós que estamos hoje aqui vivos. E na pesquisa que nós fazemos sobre o Decálogo, me impressionei com a quantidade de literatura atual sobre o Decálogo, quantidade de filmes sobre o Decálogo e a redescoberta dele para o processo pedagógico e educacional. Terceira leitura que agora passo a fazer. Um programa de vida bem-aventurada proposta por Jesus de Nazaré. No Sermão da Montanha, Jesus retoma o projeto original do Decálogo e, numa perspectiva pedagógica, aponta os princípios norteadores de uma sociedade virtuosa. E passo agora a apresentar aqui, para os dias de hoje, as 8 bem-aventuranças. O que é uma vida bem-aventurada? O que é uma virtude de bem-aventurança que eu diria que a educação de hoje deveria propor?
Eu faço uso aqui das palavras do meu amigo, o padre Alfredinho, que de Roma me mandou ontem este texto que eu repasso para vocês. Ele escreveu justamente no dia 11 de setembro, dizendo: esse dia enigmático nos faz revisitar o Sermão da Montanha e repensar a sociedade e a humanidade a partir daqueles princípios pedagógicos lançados por Jesus. Bem-aventurados os pobres, não por sê-lo ou por acomodar-se à pobreza, mas porque nela e através dela colocam sua confiança no grande tesouro que se esconde para além das honras e riquezas materiais, coisas que aprisionam o coração e a alma e que são corroídas pela traça e facilmente roubadas. Bem-aventurados os que choram, não porque o pranto seja sinônimo de felicidade, mas porque cada lágrima, dolorida e salgada, traz consigo justamente o sal da sabedoria, acumulado pela provocação e pela experiência, o qual faz relativizar o que é secundário e eternizar aquilo que é absoluto e eterno. Bem-aventurados os mansos, não porque a tudo se submetem sem resistência, mas porque têm consciência de que o tempo e o silêncio são os melhores conselheiros na aflição, e sabem também que qualquer ação, no momento certo, vem acompanhada pela mão divina, pela mão de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não pela fome e sede em si mesma, mas porque interpelam a ordem vigente e seus detentores, abrindo o horizonte da história ao futuro e à promessa da terra prometida ou do reino de Deus, a terra sem males. Bem-aventurados misericordiosos, não porque fecham os olhos à injustiça e ao pecado, mas porque os abrem em uma nova direção, uma aurora iluminada pelo dom do perdão, em que todos terão vida em plenitude. Bem-aventurados os puros de coração, não porque são ingênuos diante do mal que os cerca, mas porque na transparência do olhar e das palavras são capazes de ver o que Deus tem reservado para aqueles que o procurem com sinceridade. Bem-aventurados que buscam a paz, não porque ignoram as tensões, conflitos e tiranias, mas porque, embora cientes de todas essas contradições, também o são de que o caminho da guerra só faz crescer a espiral daninha da violência. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, não porque a perseguição seja um troféu e uma vitória, mas porque, não raro, representa o resultado de quem é capaz de acender uma luz na noite escura, apesar de saber que o mundo prefere as trevas. E agora passo para o último ponto ao qual eu me propus. O bem viver, um paradigma pedagógico. O bem viver é um conceito que visa recriar diante do fracasso do neoliberalismo um antigo conceito dos povos andinos, o Quechua e o Aymara. É um grito por libertação diante da estreita visão antropológica que o neoliberalismo criou e de sua configuração filosófica materialista. O bem viver tornou-se um projeto social, político, cultural, pedagógico e espiritual, estruturante de uma sociedade virtuosa cuja responsabilidade perpassa as gerações. Este projeto de vida coletiva ganhou novo conteúdo e nova forma, e sua força foi tanta que foi incorporado na Constituição da Bolívia em 2009 e do Equador em 2008. Pesquisadores nas mais variadas áreas do saber e movimentos libertários em diversos países têm se apropriado do bem viver como uma saída ao projeto suicida, este beco sem saída, este encurralamento no qual estamos submetidos. O conceito refere-se a duas palavras com significados semelhantes em Quechua e em Aymara. Sumac, muito bom, e causai, ou cumanha, que é conviver.
o princípio gerador é a vida em harmonia. Harmonia consigo mesmo, harmonia com as outras pessoas do mesmo grupo ao qual eu pertenço, harmonia com os diferentes, de outra cultura, de outra religião, de outros credos, de outra maneira de pensar, de outro modo de ser, harmonia com a Pachamama, a Mãe Terra, e com os filhos e filhas da Mãe Terra, e com todas as outras espécies que compõem conosco a comunidade de vida, e harmonia com as realidades espirituais. Constitui uma alternativa econômica ao sistema produtivista consumista ao afirmar que a terra não é um grande depósito de recursos naturais a serem explorados para produzir riquezas, mas sim a mãe de todas as espécies vivas. Em vez de extrair, transformar, consumir, descartar, a economia deve ser regida pelo princípio do respeito à terra. Ela é mãe generosa e, mesmo não sendo rica, nada nega a seus filhos e filhas. Mas nós, gente mimada e insensata, a exploramos, tudo exigindo e nada retribuindo. Mesmo adoecida e desgastada como até hoje, a terra continua a nos oferecer aquilo que durante milênios produziu e conservou em seu seio. Só o respeito aos direitos da terra poderá resgatar sua saúde e favorecer o nosso bem viver, o nosso conviver, o nosso pertencer e ser. E para se constituir, ou para se construir essa sociedade do bem viver, há que se empenhar na construção da cultura da paz, que consiste em 7 caminhos propostos pelos povos Aimara e Quechua. Para se construir a sociedade, a cultura do bem viver, pertencer, viver e ser, temos que construir a paz para o passado, que é a paz com as gerações passadas, com o nosso passado pessoal e coletivo. A paz para frente, que é com as gerações futuras, das quais herdamos e devemos devolver da melhor forma possível amanhã. A paz para cima, que é a paz com a divindade, com os ancestrais, com os bons espíritos. A paz para baixo, que é a paz com o chão, com o ambiente onde eu estou. Na antiga tradição dos monges, Deus é o lugar onde eu estou. A paz para a direita, que é a paz com os vizinhos. E hoje a humanidade ficou tão avizinhada que nós temos que estender essa vizinhança. E a paz para a esquerda é a paz com a família. E nós somos a única família, ou uma só família. E a paz, o sétimo, que é a paz para dentro, é a paz consigo mesmo. E segundo o povo Quechua e Aimara, eu só atingirei o último estágio da paz se eu me predispor a percorrer os 6 anteriores. Sem fazer os 6, jamais eu atingirei o 7º. Muitíssimo obrigado. Então, esse foi mais um programa Pedagogia das Virtudes. Não perca o seminário completo sobre o assunto, que será exibido nesse sábado às 3 da tarde. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!